Esta história aconteceu quando eu estava no último ano do ensino médio. Eu era aquele adolescente rebelde que achava que era legal demais para passar tempo com a família. Eu não era um garoto ruim, mas quando o assunto era meus pais, eu agia como um babaca. Eles sempre esperavam que eu cuidasse do meu irmão mais novo, o Léo, que tinha apenas 10 anos na época. Como eu era 8 anos mais velho, a gente parecia de espécies diferentes. Todo ano minha família viajava para o litoral, mas naquele ano decidimos ir para uma região serrana isolada, em uma casa cercada por florestas densas. Na época, eu achei que seria a pior viagem da minha vida, sem saber o que estava por vir. Quando chegamos à propriedade, a casa era impressionante. Parecia algo saído de um filme de terror clássico. Uma mansão de madeira escura com janelas enormes, isolada no meio das árvores. Meu pai até brincou dizendo: "É assim que a maioria dos filmes de terror começa, não é?" Por dentro, o lugar era um labirinto. A sala principal tinha uma vista incrível da mata, mas o resto da casa era um emaranhado de corredores que se cruzavam de um jeito que não fazia o menor sentido arquitetônico. Parecia uma casa projetada no The Sims por alguém que não sabia o que estava fazendo. Mas o mais estranho era que a mansão se conectava a uma pequena residência anexa, onde morava o proprietário. O dono do lugar se chamava Arthur. Ele era diferente. Um homem alto, que usava um chapéu de pescador surrado e tinha uma personalidade barulhenta e excêntrica. Ele nos recebeu com um entusiasmo exagerado, sempre reforçando como as pessoas daquela região eram hospitaleiras. Meus pais foram educados, mas a ideia de ter o dono da casa morando parede com a gente não era exatamente o que chamamos de privacidade. Ele garantiu que não o veríamos pelo resto da semana, a menos que precisássemos de algo. Eu, no meu auge de arrogância adolescente, já estava procurando qualquer desculpa para ir embora e voltar para a cidade. Na primeira manhã, meus pais anunciaram que iriam fazer uma trilha longa pela floresta. Eu bati o pé e disse que não ia. Depois de discutirmos, eles cederam e me deixaram sozinho na casa com meu celular. O verdadeiro motivo de eu querer ficar era a minha namorada na época, a Bia. Eu tinha acabado de começar a namorar e queria ficar trocando mensagens com ela, já que na trilha não teria sinal. Eu estava mostrando a casa para ela por chamada de vídeo, contando sobre o layout bizarro. Quando mencionei a casa anexa do Arthur, ela não acreditou que as portas eram conectadas. Decidi então gravar um vídeo para provar o que eu estava dizendo. No final de um dos corredores, havia uma porta de madeira. Eu disse para a Bia: "Atrás dessa porta mora o Arthur." O pior é que essa porta ficava exatamente ao lado da porta do meu quarto. Tentei abrir achando que estaria trancada, mas, para minha surpresa, a maçaneta girou. Acabei entrando na casa do Arthur enquanto estava no FaceTime. Era uma casa comum, com uma TV e um sofá, nada demais. Mas de repente ouvi uma porta batendo em algum lugar lá dentro. Entrei em pânico e corri de volta para o nosso lado da casa. Poucos minutos depois, ouvi batidas fortes na nossa porta de entrada. Era o Arthur. Ele ainda parecia alegre, mas perguntou por que eu estava gravando vídeos dentro da casa dele. Tentei mentir, dizendo que me perdi, mas ele não caiu nessa. Ele revelou que tinha câmeras de segurança e recebeu um alerta no celular quando a porta foi aberta. Ele viu tudo, eu com o telefone na mão filmando a sala dele. Ele não pareceu bravo, apenas soltou um comentário estranho de que, naquela região, ninguém trancava as portas. Eu dei uma risada sem graça e fechei a porta. Assim que ele saiu, eu tranquei tudo. Eu não confiava naquele cara. A Bia me avisou que eu precisava me proteger caso ele tentasse algo. Peguei uma cadeira pesada de madeira e a travei contra a porta interna que dava para a casa do Arthur. Quando meus pais voltaram, ficaram furiosos por eu ter invadido a privacidade do dono, mas eu apenas discuti com eles e me isolei. Pouco tempo depois, eles saíram para jantar e me deixaram sozinho novamente. O sol se pôs e a floresta lá fora ficou em um breu total. Eu estava no sofá conversando com a Bia quando, de repente, ouvi um estrondo violento vindo do corredor. Meu coração disparou. Parecia exatamente o som daquela cadeira de madeira sendo derrubada no chão. Meu primeiro pensamento foi: o Arthur está entrando. Fui até o corredor no escuro e acendi a luz. A cadeira estava caída e, ao lado dela, havia uma mochila que não era minha. Entrei em pânico total. Corri para a varanda da frente, tranquei a porta de vidro e me escondi embaixo de uma mesa de metal, encolhido em posição fetal. Eu estava sem meu celular, que tinha ficado na sala. Ouvi passos dentro da casa. Não eram corridas, eram passos calmos e normais.
Depois de alguns minutos que pareceram horas, vi os faróis do carro do meu pai subindo a estrada. Corri para fora desesperado, gritando para eles não saírem do carro. Foi nesse momento que o Arthur apareceu correndo. Arthur estava pálido, parecia ter visto um fantasma. Ele puxou meu pai para o lado e disse que precisavam sair dali agora. Meu pai, visivelmente assustado, nos mandou entrar no carro e dirigiu até o estacionamento de um mercado a 1 quilômetro de distância. Só lá ele nos contou a verdade. Arthur também tinha ouvido o barulho da cadeira e recebeu um alerta da câmera do corredor da nossa casa. Ele viu quando eu acendi a luz, mas o que ele viu depois foi o que o apavorou. Um homem alto e careca saiu de dentro do meu quarto. Pegou a mochila que estava no chão do corredor e voltou para dentro do quarto onde eu deveria estar dormindo. Arthur ficou vigiando a casa do quintal com uma arma, esperando a polícia chegar, para não alertar o invasor e me colocar em perigo. A polícia cercou a casa, mas o homem conseguiu fugir pela floresta e nunca foi encontrado. Até hoje não sabemos como ele entrou ou quais eram suas intenções. Às vezes, eu me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse sido um adolescente rebelde e tivesse ido jantar com meus pais. O homem estaria lá, escondido no meu quarto, esperando a família inteira voltar para dormir. O perigo não estava na casa ao lado. Estava dentro do meu próprio quarto o tempo todo. Todo ano minha família faz uma viagem épica de férias juntos. É uma tradição que levamos muito a sério. Geralmente ficamos em uma propriedade isolada perto de um grande lago, cercado por uma vegetação densa e úmida. Eu, minha prima Mariana e nosso primo Tiago crescemos vindo para cá. Como temos idades próximas e o mesmo sobrenome, as pessoas na cidade sempre achavam que éramos irmãos. E a gente até brincava com isso quando era mais novo. Mas conforme envelhecemos, o foco das viagens mudou. As tardes de pescaria deram lugar a noites em bares locais. Tiago é o nativo da região e conhece todos os pontos badalados. Mas naquela noite, presenciamos algo que até hoje me tira o sono. Tiago é o tipo de pessoa que não conhece limites quando começa a beber. Ele se sente o dono da rua porque frequenta o lugar desde criança. Mariana e eu sempre fomos os responsáveis do grupo. Eu parava de beber cedo para garantir que todo mundo voltasse inteiro para casa, enquanto Mariana cuidava para que ninguém se perdesse. Naquela noite específica, o ar estava abafado, carregado com a umidade que subia da mata ao redor do lago. Estávamos em um bar de beira de estrada e o Tiago estava mais barulhento do que o normal. Ele começou a discutir com alguns frequentadores e antes que pudéssemos intervir, o segurança o arrastou para fora com violência. Ele estava bem, mas o orgulho estava ferido. Mariana tentou acalmar o Tiago enquanto eu tentava conseguir um sinal de celular para chamar um transporte. Eu estava no telefone com meu namorado contando como a noite tinha acabado mal, quando ouvi a Mariana gritar por mim. Quando me virei, o Tiago tinha desaparecido na escuridão. Ele tinha entrado em uma área de mata fechada e lamaçal que margeia o lago. Começamos a correr atrás dele, gritando seu nome. O terreno era horrível, lama que sugava os sapatos e galhos que chicoteavam o rosto. Finalmente o avistamos caminhando de um jeito torto. Mariana o alcançou e começou a dar uma bronca nele, mas assim que ela o soltou, ele simplesmente disparou para dentro do pântano. Ele achava que era uma brincadeira, agindo como uma criança birrenta. Nós o seguimos, entrando cada vez mais fundo na vegetação. De repente, Tiago parou de correr. O riso dele sumiu instantaneamente. Ele se virou para nós com uma expressão de pavor puro e fez um sinal de silêncio absoluto. Ele estava sóbrio de novo. O choque fez o álcool sumir do sistema dele. Ficamos parados ali, com a água fria batendo nas canelas. Foi quando ouvimos. Do meio da neblina e das árvores retorcidas veio um grito. Não era um grito de susto. Era um som de agonia profunda, de alguém que estava sendo ferido ou lutando desesperadamente pela vida. O som ecoou por toda a mata. Os gritos eram viscerais e pareciam vir de alguém em perigo extremo. Parecia que a pessoa estava a poucos metros de nós, mas a escuridão era tão densa que não víamos nada. Quase tão rápido quanto começaram, os gritos cessaram abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Ficamos imóveis, agachados na lama por pelo menos 15 minutos, com medo de que quem quer que estivesse causando aquilo nos ouvisse. Saímos de lá correndo o mais rápido que pudemos, tropeçando em raízes até chegar à estrada principal. Voltamos para casa em choque. Tentamos racionalizar, dizer que talvez fosse um animal ou uma brincadeira, mas sabíamos que aquele som era real. Na manhã seguinte,
O sol trouxe uma falsa sensação de segurança. Mariana insistiu que deveríamos voltar lá. Ela é fã de trilhas e achava que conseguiria encontrar o ponto exato onde estávamos escondidos. Eu estava apavorado, mas não queria deixá-la ir sozinha. Tiago estava quieto, o oposto do cara barulhento da noite anterior. Levamos quase 1 hora, mas Mariana nos guiou até as marcas que nossos próprios corpos deixaram na lama na noite anterior. O lugar parecia diferente durante o dia, mas a atmosfera ainda era pesada e opressora. Começamos a olhar ao redor, tentando entender de onde tinham vindo os gritos baseados no eco que lembramos da noite. Avançamos com cuidado pela vegetação densa, longe de qualquer trilha demarcada. Mariana, que ia na frente, parou de repente e soltou um arquejo. Presa em um galho de árvore, a cerca de 1,5 metros do chão, estava a manga de uma jaqueta jeans. Ela tinha sido arrancada com violência. As costuras estavam completamente desfiadas. No chão, logo abaixo do galho, a lama contava uma história perturbadora. Havia marcas profundas de botas misturadas a um padrão confuso de deslizes e pressão, como se uma luta corporal intensa tivesse acontecido bem ali. Eu queria ir embora naquele segundo, mas Mariana deu mais alguns passos à frente, em direção a uma clareira. Na pequena clareira, encontramos o restante da jaqueta jeans jogada no centro. Ao redor dela, a lama estava completamente pisoteada, reforçando a ideia de que um confronto aconteceu ali. O detalhe mais assustador veio a seguir. Saindo daquela clareira, havia apenas um único conjunto de pegadas. Elas levavam diretamente para a parte mais profunda e impenetrável da mata, onde era impossível continuar o rastreio. A pessoa que deixou aquelas marcas não parecia estar fugindo, mas sim entrando deliberadamente no pântano. O silêncio da floresta durante o dia parecia confirmar que algo terrível tinha sido silenciado ali poucas horas antes. Eu implorei para irmos embora, e meus primos finalmente concordaram. Mas a parte mais difícil aconteceu quando chegamos em casa. Eu queria ligar para a polícia imediatamente, mas o Tiago me impediu. Ele argumentou que éramos apenas 3 jovens que estavam bebendo na noite anterior. Quem acreditaria em nós? Ele disse que a polícia acharia que estávamos inventando histórias ou que nós mesmos poderíamos ser incriminados se algo realmente tivesse acontecido ali. Mariana acabou concordando com ele, dizendo que poderia ser apenas uma coincidência infeliz encontrarmos aquela jaqueta. Eu me deixei convencer pela pressão deles e nunca fizemos a denúncia. Já se passaram anos, mas eu ainda ouço aquele grito quando fecho os olhos em noites silenciosas. Eu me pergunto se alguém perdeu a vida ali enquanto estávamos a poucos metros de distância, escondidos na lama como covardes. A jaqueta, as pegadas, o silêncio súbito, nada daquilo foi um mal-entendido. O que eu aprendi é que o arrependimento de ter ignorado um possível pedido de socorro é uma sombra que persegue você para sempre. Se você presenciar algo assim, não deixe que o medo do julgamento alheio o impeça de agir. Algumas coisas nunca devem ser deixadas para trás no pântano. A verdade é uma delas. Esta história aconteceu com minha namorada e eu no verão passado. Foi nossa primeira viagem sozinhos como um casal e estávamos muito animados para que tudo fosse perfeito. O problema é que eu tenho um defeito, pelo menos segundo a Vanessa. Eu sou bonzinho demais com estranhos. Ela sempre diz que existe uma linha tênue entre ser educado e tratar todo desconhecido como se fosse meu melhor amigo de infância. Eu sempre achei que ser sociável era uma qualidade, uma força da minha personalidade. Mas essa viagem me provou que eu estava terrivelmente errado. O que começou como um encontro casual em um posto de gasolina quase terminou em uma tragédia que eu não consigo esquecer. Tudo começou quando estávamos a uns 20 minutos de chegar ao nosso condomínio alugado. Parei em um posto para abastecer e comprar umas bebidas. Lá dentro, um cara esbarrou em mim e começou a se desculpar exageradamente. Ele se apresentou como Hugo. Era um cara boa pinta, na casa dos 20 anos, vestindo uma camisa aberta e com um olhar que parecia muito honesto. Conversamos por 2 minutos na fila e eu, na minha empolgação, contei que estávamos indo para o centro da cidade e até o nome do prédio onde ficaríamos. Ele sorriu e disse que ele e a namorada também estavam indo para lá e que ficariam bem perto de nós. Fiquei feliz com a coincidência e trocamos números de celular. Vanessa revirou os olhos quando contei do meu novo amigo, mas eu não liguei. Na manhã seguinte, fomos cedo para a praia para aproveitar o sol. Algumas horas depois,
Ouvi alguém gritando meu nome. Era o Hugo. Ele estava com uma mulher chamada Sofia, que era o oposto dele. Enquanto ele transbordava energia, ela parecia miserável. Sofia estava pálida, usava óculos escuros enormes, um chapéu gigante e roupas de manga longa, apesar do calor de 30 graus. Ela carregava uma bolsa de praia grande que parecia estar completamente vazia. Hugo perguntou se podiam se juntar a nós, e fiel ao meu lema de quanto mais gente, melhor, eu aceitei na hora. Eles não tinham cadeiras, guarda-sol ou qualquer equipamento de praia. Hugo apenas sentou na areia enquanto Sofia ficou de pé, reclamando do sol o tempo todo. Hugo mencionou, para minha surpresa, que eles estavam hospedados exatamente no prédio ao lado do nosso. Para mim era uma sorte incrível. Para a Vanessa era uma bandeira vermelha gigante. Ficamos ali por 1 hora até decidirmos voltar para o quarto. Hugo insistiu para sairmos para beber à noite, mas Vanessa me deu um olhar que dizia, nem pense nisso. No quarto ela explodiu e disse que o Hugo parecia falso e que a Sofia era a pessoa mais estranha e rude que ela já tinha conhecido. Vanessa pontuou algo perturbador. Quem vai para uma cidade de praia, odiando o sol e sem levar sequer uma toalha ou cadeira para a areia? Prometi que não falaria mais com eles. Naquela noite, eu estava na varanda quando vi uma figura lá embaixo, na areia, olhando para o nada. Era a Sofia, com as mesmas roupas pesadas e a bolsa vazia, parada sozinha no escuro. Fui dormir achando aquilo bizarro. Pouco depois, ouvi sussurros no corredor. Alguém parou exatamente na frente da nossa porta. Eu vi a maçaneta girar devagar, como se alguém estivesse testando se a porta estava trancada. Gritei que tinham errado o quarto e ouvi passos correndo pelo corredor. No dia seguinte, o acaso atacou de novo. Hugo e Sofia apareceram na praia exatamente onde estávamos. O mais estranho é que eles usavam exatamente as mesmas roupas do dia anterior. Não eram trajes de banho. Hugo estava com a mesma camisa de botão do posto de gasolina. Vanessa já estava por aqui com eles. Eu disse educadamente que íamos subir para nos arrumar para um jantar romântico e que eu mandaria mensagem se fôssemos sair depois. Hugo pareceu estranhamente animado com essa informação e nos deixou ir. Antes de sair do prédio, olhei pela varanda e vi Sofia parada na frente do nosso condomínio, olhando para o mar, enquanto Hugo saía debaixo do nosso prédio. Eles pareciam estar discutindo e depois foram embora na direção oposta ao prédio onde supostamente moravam. Ignoramos e fomos jantar. Durante todo o jantar, meu celular não parava de tocar. Era o Hugo. Eu não atendi. No caminho de volta, ele ligou de novo e Vanessa mandou eu dar um basta. Mandei uma mensagem dizendo que estávamos voltando para o quarto e que iríamos dormir cedo. Quase instantaneamente ele ligou. Eu recusei. Ele então mandou um texto. Ei, vamos tomar uma antes de você chegar, ainda é cedo. Eu respondi que já estávamos quase chegando no prédio e que íamos deitar. Foi quando recebi a mensagem que mudou tudo. O celular vibrou com uma mensagem curta e direta do Hugo. Não vá para o seu quarto ainda. Paramos no meio do estacionamento, sentindo um calafrio subir pela espinha. O que diabos aquilo significava? Era um conselho ou uma ameaça? Vanessa estava em pânico, mas decidimos subir assim mesmo. Quando chegamos no 5º andar, meu coração parou. A porta do nosso apartamento estava entreaberta. Eu sabia que tinha trancado tudo antes de sair. Vanessa ficou no corredor enquanto eu entrava devagar, esperando encontrar um ladrão armado ou algo pior. O quarto parecia normal à primeira vista, mas os detalhes revelaram o horror. A porta da varanda estava escancarada. Nossas malas tinham sido completamente reviradas e jogadas pelo chão. Mas o que eles levaram foi o que mais nos assustou. Eles ignoraram meu notebook e o iPad da Vanessa. Em vez disso, levaram um par de tênis caro meu, o biquíni favorito da Vanessa e uma foto nossa que tínhamos imprimido e deixado em cima da cômoda. Eles não queriam apenas dinheiro, eles queriam algo pessoal. Chamamos a polícia imediatamente e demos os nomes de Hugo e Sofia, mas descobrimos que eram identidades falsas. No prédio ao lado, ninguém com esses nomes ou descrições estava hospedado lá. A polícia tentou rastrear o número do celular, mas ele foi desativado minutos depois da última mensagem. Eles nos disseram que turistas são alvos comuns, mas que aquele comportamento era obsessivo e estranho. Saímos da cidade naquela mesma noite, incapazes de dormir em um lugar onde alguém tinha nossas roupas e nossa foto. A lição que aprendi foi amarga. Minha gentileza abriu a porta para predadores que nos estudaram por dias. Se você estiver viajando e conhecer alguém simpático demais, tome cuidado.
Em algum lugar por aí, Hugo e Sofia ainda estão à espreita, esperando o próximo turista bonzinho para atacar.